Shalom, meus irmãos, vamos aqui gravar outro estudo. Esse estudo foi passado ontem na nossa reunião semanal, no dia do Senhor, dia de alegria e de regozijo. E eu queria pedir aos irmãos que acessem uma série que nós estamos fazendo, que é o tema O que é, os códigos da Bíblia. E o primeiro tema que nós desvendamos desse código, que está lá em todos os evangelhos, o que é a palavra, o que é o caminho, o que é a verdade. O primeiro código que nós desvendamos foi a palavra de Deus. O segundo foi o caminho. E é importante que os irmãos que são dos nossos grupos de WhatsApp, que eles possam acompanhar esses estudos para que no futuro, quando aparecerem alguns determinados temas nos estudos, vocês já possam ter a compreensão. Então vamos começar aqui, e o tema desse estudo é justamente isso aqui. Eu esqueci de botar a fotozinha inicial, que é a fraqueza, que o Eterno, ele trabalha sempre com as pessoas mais carentes, mais fracas, e nós entendemos que quando nós estamos em maior dificuldade é aonde o Eterno se revela. É quando nós estamos no deserto que ele vai nos ajudar. Não é quando nós estamos passando por uma bonança, que lógico que nós devemos ser gratos a ele em todas as situações, mas nós, na hora que nós mais nos lembramos e pedimos e clamamos com mais fulgor, com mais veemência ao Eterno, é quando nós estamos em apuros. Então nós vamos começar esse estudo, que iniciando em Gênesis capítulo 6, no verso 8, nós vamos ver a insignificância do homem mediante um acontecimento drástico no mundo, que foi o dilúvio. Então o Eterno, em determinado momento, ele diz o seguinte, no verso 7: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até todo réptil, até toda ave dos céus, porque me arrependo, me decepciono de haver feito o homem. Essa palavra aqui tem mais a ver com se decepcionar. Então a tradução foi um pouco equivocada. O Eterno não se arrepende do que faz. Ele fez já sabendo o seu intuito, mas ele se decepciona ao ver que realmente o homem busca o caminho errado. E ao ver esse decreto, nós vemos um homem simples que, por sua própria vontade, não poderia se safar disso aí. Mas o Eterno usa de quê? A sua misericórdia, a sua graça aos olhos do Senhor. Muitos dizem que essa graça aqui não é a de Yeshua. Ora, mas a graça não é um favor imerecido? A graça não é a misericórdia de Deus? E o que é isso aqui, pelo amor do Eterno? O que é isso aqui? Isso aqui, Noé teria como se safar disso aqui se não fosse a intervenção divina? Então, se isso aqui não é graça, eu não sei mais o que é. E nós observamos, que a salvação do homem nunca vem de suas próprias mãos. É isso que nós vamos abordar nesse estudo. Aí nós vamos entender. Esse estudo, na verdade, é uma temática para nós entrarmos num tema muito profundo nas Escrituras, que é entender os escritos de Paulo. Por que Paulo criticava tanto as obras da lei? Porque era um conjunto de normativas que os rabinos da época diziam que, por quanto mais você praticar os mandamentos, mais você era justo diante de Deus e você tinha sua salvação mediante as obras, ou seja, guardar os mandamentos. Ou seja, você era salvo não pela graça, misericórdia do Eterno, mas sim porque você praticava os mandamentos que Deus mandou. Então, isso é uma linha de pensamento que existia no tempo do Messias e no tempo dos apóstolos. Mas, enfim, nós vamos ver primeiramente, que é onde nós vamos abordar aqui, se em algum momento os nossos patriarcas, os pais da fé, acreditavam que, por praticar qualquer tipo de lei do Eterno, eles seriam mais justos diante do Eterno. Primeiro ponto, Noé, ele acha graça aos olhos do Eterno, porque Noé, ele era obediente ao Eterno. Certo? Isso a gente vai ver posteriormente.
No capítulo 7, ele diz o seguinte, ó. No verso 22, perdão, do capítulo 6, diz, ó. Então, depois que Noé soube do decreto do Eterno, o Eterno, para provar Noé, ele deu uma instrução de que Noé, para ser salvo desse dilúvio, teria que construir uma arca. Só que tem um detalhe muito importante. A região que Noé vivia era um deserto. Então, a confiança de Noé, ela veio acompanhada de ações. Então, Noé foi achado justo porque provavelmente Noé guardava já os mandamentos do Eterno no meio de uma nação ímpia. Muitos dizem que a Torá só veio a partir de Moisés. Mas os mandamentos do Eterno já existiam. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie conservará em vida. E aqui nós vamos ver no verso 7, que no capítulo 7 nós vamos ver um detalhe muito importante. Assim Noé fez tudo conforme tudo que o Eterno mandou, assim o fez. Ou seja, Noé obedeceu e construiu um barco no deserto. No capítulo 7, por isso que eu digo que Noé guardava mandamentos, porque como é que Noé sabia quais eram os animais limpos e os impuros se a lei só veio a partir de Moisés? Como é que Noé sabia quais eram esses animais aqui? Porque o Eterno deu os cumprimentos da arca, cada ponto, cada detalhezinho. Mas ele não precisou dizer a Noé quais eram os animais puros e os animais impuros. Porque ele diz, ó, dos animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Muitos dizem que porque depois do dilúvio Noé precisaria se alimentar de animais, porque não havia relva, por isso que o Eterno colocou 7 animais limpos, porque ele precisaria comer os animais limpos. Enfim, isso fica uma discussão para depois, mas nós sabemos que já existiam sim instruções do Eterno, porque Noé ele foi achado justo, porque tem que haver algum critério de julgamento, entendeu? Ao ver, como é que Noé sabia o que era mal, se não existia nada que diferenciasse o que era mal e bom? Como é que Caim sabia o que era pecado lá em Gênesis capítulo 4? Como ele sabia o que era pecado? Teria que ter um tipo de instrução para dizer o que era que desagradava ao Eterno. E no 7:1 que a gente viu, né? Depois, e disse o Eterno a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou seja, Noé obedeceu a instrução do Eterno em construir um barco no deserto. Ele já estava obedecendo os mandamentos. E depois o Eterno provou a Noé e ele cumpriu. E isso o justificou. E no capítulo 8, no verso 1 também, relata o seguinte: e lembrou-se o Eterno de Noé. Por que eu coloquei esse texto? Porque mesmo depois de tudo, Noé, depois de ser salvo, de estar num barco, de estar boiando ali no mar, já pensou se o Eterno se esquece do homem? O que é que Noé iria fazer depois que acabasse as alimentações todinhas, depois daquele dilúvio todo? O que é que Noé iria fazer? Simplesmente ia morrer e padecer. Mas nós sabemos que, embora o barco de Noé não tivesse leme, o Eterno o conduziu para o local determinado. Tudo sob a sua vontade. Então, Noé, nem leme tinha no barco para que Noé pudesse comandar alguma coisa. Porque quando as coisas são do Eterno, o Eterno se aprimora em quê? Justamente na insignificância do homem. Noé, para ser salvo, ele não dependeu de nada das suas mãos. Pelo contrário, até quando recebeu as instruções do barco, tudo o que Noé precisou, ele teve disponível. Então o Eterno vai suprir todas as necessidades do homem. E para que o homem não se glorie, nada está na mão do homem. A salvação não estava na mão de Noé. E lembrou-se do Eterno de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E o Eterno fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, a partir desse momento, não é que o Eterno se esqueceu, mas lembrou. Essa palavra aqui em hebraico é justamente trazer à mente, você dar uma prioridade, é você colocar aquilo na frente de outras coisas. Ou seja, o Eterno, na sua imensa sabedoria, ele tornou a mente algo que colocou Noé como prioridade, entendeu?
E nós vemos o primeiro ponto, que é Noé, e agora nós vamos abordar outro patriarca da fé, que está lá aqui em Gênesis capítulo 12, no verso 1 ao 4, relata o seguinte: Ora, o Eterno disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Eterno lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, ponto. Por que o Eterno escolhe uma pessoa idosa, com 75 anos de idade, sua esposa também já idosa, que aos olhos dos homens seria para eles impossível ter um filho, como o Eterno, por que o Eterno escolheu Abraão para ser o pai de todas as nações? Justamente para que o povo soubesse que aquela salvação, esse sinal, esse prodígio não vinha, ou seja, uma nação não se tornou de pequena, virou enorme e todas as nações da terra, por algo que o próprio homem pudesse fazer, ou seja, pelas forças de uma pessoa jovem, com a esposa jovem, que tiveram vários filhos e foram se multiplicando no deserto, e de repente começaram e foram abençoados em todas as nações da terra. Pelo contrário, o Eterno tira de uma pessoa que não tinha mais, para os olhos do homem, nada para dar, para mostrar que o milagre dele não depende das forças do homem. Será que Abraão não tinha isso em mente? Com certeza sim, porque o próprio Abraão questiona e depois de um tempo ele pergunta: Senhor, como fará isso? Né? Já sou velho e minha esposa também, de idade. E ele, inclusive, ele pergunta se dessa descendência não seria do seu servo Eliezer. Então, nós sabemos que essa situação, essa paz que Abraão reteve, não veio de si mesmo. Ou seja, essa promessa não poderia vir das suas próprias forças, porque ele não tinha força para lutar, ele não tinha condições de ter uma semente para ser abençoado em todas as nações da terra. E eu questiono aqui, o Eterno usa sempre esse padrão para que o homem saiba que tudo que provém do Eterno não é de suas forças. Só que sempre temos um padrão que como a palavra diz, né? Tudo se repete debaixo do sol. O Eterno fala e o homem obedece. É isso que nós vamos ver em Gênesis capítulo 22, que Noé foi achado justo, Abraão foi achado justo, tirado de sua parentela, e Noé também. O Eterno provou a Noé dizendo: olha, faz uma arca no deserto. Noé foi e fez. Abraão, depois de ter o seu filho da promessa, o Eterno vai lá e diz: e aconteceu que depois dessas coisas o Eterno provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: agora toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi como o Eterno dissera. E nós vamos ver aqui no verso 6 que diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão: o Eterno proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que o Eterno dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs a ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Então o ponto é: a obediência de Abraão a cumprir algo sem questionar e matar o seu único filho em holocausto, sem questionar nada ao Eterno, e a obediência de Isaque também, ao perceber qual era a vontade do pai, Isaque não fala nada. Esses são a tipologia do Eterno e do seu filho. Só que o Eterno foi até as últimas consequências
seria uma prefiguração do que aconteceria com o Mashiach. Então, nós vemos aqui que Abraão também, ele sabia que, ao sair velho para um deserto com sua esposa, ele sabia que essa promessa que o Eterno deu a ele, que seria uma multidão de nações, uma bênção, e seria abençoado ele e toda a sua geração, não dependia de suas próprias forças, e sim da vontade e do milagre do Eterno. Tanto que Abraão só fez isso com o mesmo padrão lá de Noé, foi achado justo diante do Eterno, porque no capítulo 26, verso 5, diz o seguinte, ó: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Note que não existe um servo patriarca do Eterno, ou no Novo Testamento, que não fosse fiel aos mandamentos do Eterno. Jacó também obedece, porque o Eterno manda ele sair, ele sai, manda ele voltar da casa de Labão, ele volta, e todos os outros, né? Mas a gente vai dar um foco especial aqui também em Moisés. Moisés, em Êxodo, capítulo 3, no verso 7, diz o seguinte, ó, olha o que relata lá. E disse o Eterno: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, um lugar cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu. Então, pergunta: o povo de Israel teria condições de se livrar do cativeiro egípcio com suas próprias forças? De forma nenhuma. Então, o povo, ao clamar, o Eterno diz que ouviu atentamente seus clamores, as suas dores, e foi lá livrá-los. E ele levanta um servo seu para fazer essa obra. Só que, quem é que o Eterno escolhe? Ele escolhe Moisés, que era príncipe do Egito, e que em determinado momento ele mata um egípcio, e numa demonstração de fraqueza ou de medo, né, ele foge. Porque ele poderia, nesse momento, tentar desencadear uma rebelião do seu povo, dos hebreus, contra os egípcios, utilizando esse pretexto que ele, um príncipe do Egito, matou um próprio egípcio. Ele poderia muito bem tentar se resguardar por ali, ou tentar encobrir aquela ação, fazer um tipo como eu disse, rebelião, ou ao contrário, tentar colocar o povo egípcio contra o povo hebreu, dizendo que era uma falsa acusação e tudo mais. Mas o que foi que Moisés fez? Ele fugiu tanto de uma nação quanto da outra. Então Moisés não tinha credibilidade com nenhuma das duas nações. Pelo contrário, ele fugiu e saiu sem credibilidade. E para completar, ele não tinha um dom de ser um bom orador, né? Então, o Eterno escolhe uma pessoa a qual ninguém confiaria para poder ir lá e reger uma nação para sair do seu exílio. E no verso 11 diz o seguinte, ó: então Moisés disse ao Eterno: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés já começa dizendo: Senhor, comigo não, bota outra aí que eu não tenho condições nenhuma. Então ele já começa tirando o páreo dele da reta, né, para ele poder seguir, o Eterno tentar falar aí com outra pessoa, porque ele já estava com medo disso aí também. E no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte, ó: então respondeu Moisés e disse-lhe: eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Eterno não te apareceu. Então o que é que Moisés faz? O segundo ponto da negação de Moisés é justamente ele se esquivar dessa situação, dizendo que o povo não iria crer nele, que ele não falou com ninguém, tudinho, e o povo ia mandar ele embora. Então o Eterno vai dar sinais para que ele mostre ao povo que realmente o Eterno falou com ele. E para terminar, a última tentativa de Moisés de se esquivar disso, da sua fraqueza, e ele disse, ó: então disse ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda
desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés já era velho, muitos dizem que ele tinha um problema de gagueira, coisa do tipo, eu não sei, mas aqui o texto diz que ele tinha algum problema na sua fala. Mas o que é que o Eterno fez? Capacitou outra pessoa para o ajudar. Porque, mesmo assim, o Eterno diz, olha, não foi eu que fiz a boca do homem, mas ele diz o quê? Que ensinaria a falar. E ele diz, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então ele vai e coloca o seu irmão Arão, né, o levita, para o ajudar nessa empreitada. E nós vemos o seguinte, que o Eterno levanta alguém para auxiliar o povo aflito, e esse povo aflito, né, levantou Moisés para auxiliar, ele levantou Arão para auxiliar Moisés para tirar o povo que estava aflito lá. E nós vamos verificar no final, aqui no capítulo 14, que depois o que é que aconteceu depois disso? Moisés vai lá, faz os sinais e prodígios para o povo acredita, e o povo hebreu precisou mover uma palha para poder ser livre dos egípcios. O Eterno endurece o coração de Faraó para que o povo veja 10 pragas sobrenaturais acontecerem no Egito. Pragas essas que seriam uma confirmação para o povo do Egito que não foi algo aleatório. Eu estava dando um exemplo ontem, que, por exemplo, Moisés, se acontecesse apenas uma praga, por exemplo, dos gafanhotos, poderiam alegar o quê? Que Moisés viu no deserto uma praga de gafanhotos se dirigindo ao Egito, foi até lá, disse que precisava tirar o povo, e acontecia a praga, e depois o faraó libertava, mas eles iriam achar e dizer que isso foi algo aleatório que aconteceu por acontecer. Mas o Eterno endurece o coração do faraó para que haja 10 pragas sobrenaturais, para que não haja nenhuma dúvida de que foi numa ação do próprio Criador que tirou o povo do Egito. E o povo não precisou levantar uma espada. Mas o povo, ao ver todo esse milagre do Eterno, ele fica fiel, fica firme. No capítulo 14, no verso 10 diz, e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham detrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o Eterno pelejará por vós, e vos calareis. Então a confiança de Moisés no Eterno foi enorme, porque ele sabia que o Eterno, depois de todos aqueles milagres, não seria mais nada impossível para o Eterno para livrar o povo, porque a promessa do Eterno foi que levaria o povo para uma terra que manda leite e mel. E Moisés sabia que nada do que o povo fizesse ou que ele fizesse iria livrar o povo da morte, mas somente uma intervenção do Eterno. Por isso que ele disse que o Eterno pelejaria pelo povo e esse povo ficaria calado por conta da sua incredulidade. Então, justamente isso. A confiança dos patriarcas sempre foram depositadas no nosso Criador. E nós vimos que o Eterno levantou a Moisés, que não tinha muita capacidade para liderança, mas ele o fez. E Arão, o seu irmão, nós vemos também que o Eterno fala para Moisés dizendo, o que é que aconteceu aí? Moisés subiu, o Eterno estava falando os mandamentos para o povo, quando ele chegou nos 10 grandes mandamentos, o povo temeu, pediu para que o Eterno não falasse mais e que Moisés fosse adiante do povo e recebesse o restante dos mandamentos
para passar para o povo diretamente com o Eterno, e que o Eterno não falasse mais com o povo. Moisés vai, pega e sobe ao monte e recebe as 2 tábuas dos 10 mandamentos e começa a escrever o restante dos mandamentos que o Eterno iria dar, que dá uma totalidade, que é escrito como a Torá. Os mandamentos de Deus não são apenas 10, mas são cerca de 600 mandamentos, aos quais deveria ser ensinado posteriormente ao povo do Eterno. Porque o Eterno iria falar para o povo, mas o povo pediu para que houvesse uma intervenção de Moisés e que Moisés recebesse. E quando Moisés sobe para receber as 2 tábuas e o restante dos mandamentos, ele recebe essa instrução aqui, ó. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão e a teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também todos os que são sábios do coração, a quem eu tenho enchido de espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Ou seja, o Eterno está lá em cima entregando essas instruções para Moisés, dizendo que Arão seria o sumo sacerdote. Mas só que tem um detalhe. Lá embaixo no monte, o que é que Arão estava fazendo com o povo? Diz o seguinte, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse-lhe: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos das vossas filhas, e trazei-mos aqui. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã se fará festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram as portas pacíficas. E o povo, ofertas pacíficas, perdão. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, ou seja, o Eterno tinha dito a Moisés que Arão seria o sumo sacerdote. Será que o Eterno não sabia o que Arão iria fazer, ou o que estava fazendo? Ninguém para tentar nisso. Enquanto o Eterno estava falando que Arão seria o sumo sacerdote, Arão estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. Então, pessoal, aqui nós vemos que Arão, ele com certeza estava devendo muito. Arão estava fazendo algo muito ruim contra o Eterno. Então o Eterno disse: vai e desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem se desviado do caminho. Então quem não assistiu o vídeo lá que eu disse, você vai entender que caminho é esse. Porque aqui, ó, fica algo subjetivo. Então busquem lá, tem aí no canal esse vídeo. Vocês podem, vão aprender demais com esse vídeo, tenho certeza. Que foi uma parceria inclusive com o irmão Marlon no canal Raízes Hebraicas da Fé. E depressa se tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam e oferecem sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Então a promessa do Eterno não mudaria, porque Moisés não era descendente de Abraão. Então o Eterno poderia fazer de Moisés a descendência continuar a descendência de Abraão. Mas enfim, não vem ao caso, porque Moisés, porém, suplicou ao Eterno, seu Elohim, disse: ó Senhor, não se acenda teu furor
teu povo. Ou seja, o Eterno disse já que era o povo de Moisés. Mas Moisés diz ao Eterno que é o povo dele, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Então o que é que aconteceu? O Eterno poupa os israelitas, mas Arão, ele simplesmente recebe o sacerdócio, mas em que condição? Numa condição completamente degenerada. Então ele não tinha a menor condição de exercer o sacerdócio. E em Levítico capítulo 9, nós vemos o início do sacerdócio de Arão. E a pergunta que nós deixamos é que depois de Arão fazer o bezerro de ouro, de fazer todo aquele erro, imagine a situação quando Moisés diz: Arão, vem cá e faz um sacrifício, né? Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito e traz-no perante o Senhor. Ou seja, como é que Arão se coloca como sumo sacerdote de uma nação depois de ter feito um dos maiores pecados na frente do povo todo e perante o Eterno? Quanto era o sentimento de gratidão de Arão por não ter sido morto pelo seu tamanho pecado? E qual era o sentimento dele de achar que, por seus méritos, ele não teria condição nenhuma de ser um sacerdote, sumo sacerdote do povo de Israel? Então, por isso que o Eterno, ele sempre trabalha na fraqueza. Então, quando Arão é chamado, diz: Arão, vem cá fazer sacrifícios para a remissão dos pecados do povo de Israel. Então, quando esse Arão, quando vai fazer o sacrifício, ele já pensa no seu pecado também, para que seja perdoado. Por isso que todo ano Arão precisava sacrificar um animal para o seu próprio pecado. E nós vamos ver no livro de Josué, que fala o seguinte, no capítulo 1, no verso 7 ao 9, diz o seguinte: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja o que o Eterno está dizendo, que qual era a condição que o caminho de Josué seria bem-sucedido, se ele guardasse toda a lei de Moisés e que esse livro não se apartasse da boca dele. Não te mandei eu, porque as igrejas só usam esse verso aqui, Esforça-te e tem de bom ânimo, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As igrejas só usam esse verso. Mas o Eterno, se Josué não estivesse guardando toda a lei de Moisés, todos os mandamentos que Deus deu a Moisés, Deus estaria mandando Josué se esforçar? Porque, meu amigo, ele não precisava nem passar o Jordão, que o mar engolia ele. O rio engolia ele todinho. Então, saiba de uma coisa. Quando você pega um versículo isolado e não vê o contexto, você está numa fria. Por quê? Se nós vemos o contexto desse texto aqui, nota-se que as vitórias que Josué teve só foram bem-sucedidas quando o povo estava em obediência à Torá, aos mandamentos. E como a gente viu num vídeo anterior que eu acabei de gravar, se você diz que os mandamentos é para o povo judeu, é verdade, mas as promessas também, porque os judeus são uma das 12 tribos de Israel. Então, os mandamentos é só para o povo de Israel, mas as promessas também. Então, só estará no reino dos céus quem aceitar a constituição do reino dos céus, que é a lei de Moisés. E a gente pode ver também no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, fala de Gideão. E em Gideão tinha uma quantidade enorme de pessoas.
começou com 32 mil. Essas 32 mil, o Eterno disse que quem fosse medroso, tivesse medo, mandasse, fosse embora. Foram-se 22 mil. Dessas 22 mil, o Eterno ainda disse que era muito, porque ele mandou descer as águas. Então o Eterno disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Porém também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Ou seja, você não se pode se portar como qualquer um. Você tem que beber da fonte de água, não de qualquer jeito. Você tem que beber da forma que o Eterno assim o quiser. Então, quando o homem faz de sua própria maneira, elameando até a água, porque quando as pessoas se botavam de joelho, eles iam entrando dentro do rio e elameando a água. Já esses 300, eles tiraram a água antes de estar elameada e colocaram na sua mão e lamberam a água. Então essas pessoas usaram da palavra sem elameá-la, sem deixá-la suja. E essas 300 foi que o Eterno pelejou e matou mais de 100 mil homens. Mas esses 100 mil mortes foram pelas mãos do exército de Israel ou por uma intervenção divina? Então é exatamente isso que nós vemos em toda a Escritura, a dependência do homem para o Criador. Não do homem querer fazer com as suas próprias forças, mas sim do homem obedecer àquilo que é dito. Obedecer o que está escrito. Isso é a verdadeira fé. A palavra fé em hebraico é a palavra emuná, que quer dizer fidelidade, obediência à palavra de Deus. Então, se a sua fé é exatamente sem nenhum demonstrativo de fidelidade à palavra de Deus, ou seja, sem obediência, porque o Eterno manda que nós guardemos o sábado, está entre os 10 maiores mandamentos. Você acha que nós devemos amar ao Senhor teu Deus, não podemos fazer mais de escultura, nós não podemos blasfemar o nome de Deus, aí você pula o sábado. Aí você não pode blasfemar, não pode... deve honrar seu pai e sua mãe, você não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode levantar falso testemunho, não pode invejar, cobiçar, mas o 4º mandamento você pula. Você passa correndo de Levítico 11, você come porco, come camarão, come tudo que o Eterno disse que era abominação para ele. Agora os outros mandamentos servem? Quem é que faz a seleção? É você? Então você é Deus agora? São esses questionamentos que nós temos que fazer. Em 1 Samuel capítulo 10, relata o seguinte, no verso do 19 ao 22, diz: Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes tende falado: Põe um rei sobre nós agora, Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. Ou seja, o Eterno estava reunindo o povo, dando mais uma chance, e dizendo que o povo estava rejeitando a Deus e querendo escolher um homem, como os costumes das nações pagãs, e ter um rei sobre si. Mas o Eterno está dando mais uma chance para o povo. Mas o que é que o povo faz? No verso 22 diz: Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem se virava por ali, e disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Então o rei, o futuro rei de Israel, estava escondido, se escondendo do povo. E no verso 24 diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes, já que o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disse: Viva o rei. O que é que ele diz? Pôs-se no meio do povo e era mais alto de todo o povo, desde o ombro para cima. Então o povo escolheu um rei por aparência, por beleza, por altura, por estatura, por força. Já o Eterno, a escolha do Eterno foi essa aqui, do capítulo 16, do verso 6 em diante, diz: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, o profeta dizendo que quando viu Eliabe, era certamente esse. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza de estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós vemos que o homem, quando vai olhar as coisas, pensa que
para conquistar alguma coisa tem que ser com uma pessoa forte, uma pessoa de boa aparência, de boa estatura. Já o Eterno não vê isso, porque ele sabe que a vitória do homem, dos servos dele, não vem por suas próprias forças, e sim vem por ele mesmo que dá a vitória. E ele diz, então mandou chamá-lo, Davi, né? Acabaram seus moços e disse, ainda falta o menor, ou seja, o menorzinho de todos. Tanto é que ele estava deixado de mão porque achava-se que jamais seria Davi, que está apacetando ovelhas. E disse-lhe, pois, Samuel a Jessé, manda-o chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Ou seja, o Eterno escolheu o menor de todos. Então a diferença, por quê? O Eterno sondava os corações e sabia que Davi, o rei Davi, ele amava o Eterno, ele guardava os seus mandamentos. E ele tinha a vontade de servir o Eterno por amor. Tanto que nós vemos aqui no Salmo 9, verso 13, ele diz, porquanto os meus inimigos retornaram e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu se assentaste no tribunal, julgando justamente. Então, quem é o juiz de toda a terra? Quem o rei Davi, apesar de ter conquistado um homem de guerra, um homem estrategista, um homem que tinha um reino de Israel estabelecido, a quem o rei Davi atribuía as suas vitórias? A quem o rei Davi se dizia que estava protegendo ele em todas essas batalhas? A quem o rei Davi confiava o justo julgamento? Ao Eterno. Repreendeste as nações e destruístes os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ou seja, o salmista Davi está dizendo que ele não era através das suas próprias mãos que ele conseguia essas vitórias, e sim apenas com o Eterno. E no Salmo que a gente conhece muito, 91, nós vemos o que? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É nas próprias forças do homem? Quem que vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Davi fala que é o Eterno. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas confiarás, e a sua verdade será o teu escudo de bróquio. A gente vai ver posteriormente o que é a verdade. Porque Davi está dizendo, a sua verdade será o seu escudo. O que é a verdade? Isso que nós temos que saber. Para Davi, o que é a verdade? Eu vou dar só uma pista. Salmo 119, versículo 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Então Davi está dizendo que a palavra de Deus, que é a sua lei, é o escudo dele. E ele diz, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então nós vemos que a confiança do rei Davi, homem forte, destro em guerra, era apenas no Eterno. O profeta Ezequiel, eu gosto muito desse verso, eu estava até falando ontem, que mostra a insignificância do homem, porque o Eterno pergunta ao profeta o seguinte, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Elohim, tu o sabes. Já pensou se o Eterno pergunta isso hoje para um pastor pentecostal, um pastor presbiteriano, para um padre desses famosos que tem por aí? Ele ia dar uma lição a Deus, ia dizer que Deus é isso, ia fazer aquilo, que ele mesmo poderia ressuscitar o morto, reunir os ossos ali, ele pegava um por um e saía juntando, e usar a ciência para fazer. Mas o
profeta Ezequiel resumiu-se a sua insignificância. Ele fala: Senhor, tu sabe. Eu vou saber o quê? O profeta Ezequiel fala isso. Então o profeta recebe a instrução e o Eterno é que ordena a ele. Ele está submisso às ordens do Eterno. E ele diz, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Após ouvir a palavra do Senhor, a palavra que traz vida, esses ossos começam a se regenerar. Porque assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar a voz do meu espírito. O espírito a gente sabe o que são justamente as palavras que o Eterno diz. Porque Paulo certa vez diz, olha, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, a própria Torá diz que a palavra dá vida. Então, nós entendemos que quando o profeta fala ouvir a palavra do Senhor, é exatamente nós que estamos ouvindo hoje. E em Lucas, a gente já está terminando o estudo, em Lucas capítulo 22, no verso 42, o Messias fala: e dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quantos hoje não dizem servir ao Eterno e ao Messias, que é a palavra do Eterno feita em carne, mas não fazem a vontade do Eterno? Quantos hoje não fazem isso? Se dizem ser servos do Eterno, mas não guardam os mandamentos. Porque o próprio Messias diz, olha, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Então, qual é a condicionante para dizermos que amamos ao Eterno e lhe obedecemos? Se nós guardamos os mandamentos. E no próprio livro de Lucas, capítulo 23, o Messias, antes de morrer, e antes de morrer e ressuscitar, ele no verso 46 diz, e chamando Yeshua com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então aqui está a prova de humildade. Porque a palavra de Deus diz que quando o povo cumprisse todos os mandamentos, viveria eternamente e para sempre. Então, se já pensou, o Messias cumpriu todos os mandamentos, e no final de tudo o Messias diz, olha, Pai, agora tu estás me devendo, tu estás obrigado a cumprir a tua palavra. Ele não diz isso. O que ele diz é, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, com ele tu faça o que tu achar melhor. Então, com humildade, com coração contrito, depois de cumprir todos os requisitos que o Eterno disse, que depois que o povo cumprisse esses requisitos, viveria eternamente, o Messias não usurpou ordenar ao Eterno que ele cumprisse a sua promessa. Pelo contrário, ele foi humilde para obedecer. E nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo 7, no verso 24 ao 25, diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças ao Eterno por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo, veja mesmo, a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A lei de Deus, a Torá, irmãos, é justamente o que evidencia o que é pecado. Então Paulo está dizendo que serve a lei de Deus, mas que quando ele erra, quando ele se deixa levar pelas paixões da carne, ele serve a lei do pecado. Mas ele diz que nós temos que anular isso e seguir vivos na lei de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós observamos aqui no capítulo 8, versículo do 4, vamos ler aqui. Quer dizer, vamos ler do 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que é a lei de Deus. É a palavra de Deus feita em carne. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito a gente também sabe que é a palavra de Deus, segundo Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Porque a lei do Espírito é vida, a lei de Deus, a lei do Espírito. A palavra não diz, o próprio Messias não diz, Deus é Espírito.
E o que Deus disse é o quê? Espírito e vida. Por isso ele diz, ó, porque a lei do Espírito e vida, que é a lei de Deus em Cristo, ou seja, da forma que o Mashiach cumpriu a lei, me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Está lá em Deuteronômio capítulo 28, todinho. Quando vocês cumprirem todos os mandamentos, terão vida. Quando vocês descumprirem, terão a morte, que é justamente a lei do pecado e da morte foi aquela que Eva colocou em prática, Eva e Adão colocaram em prática a partir do momento da desobediência a uma ordem de Deus. Então, se Deus hoje diz a você que o dia dele é o sábado, quando você diz que é o domingo, você está em que lei? Eu pergunto. Se Deus manda que você não coma determinados tipos de alimento e você come, você está obedecendo que lei? Se Deus diz que suas festas são as festas que estão escritas na Bíblia perpetuamente, não são as festas de um povo, mas sim as festas dele, e você vai guardar a festa de Natal, a festa de Carnaval, qualquer outra que quer que seja, você está cumprindo, você está em qual lei? Enquadrado em qual lei? Na lei do pecado e da morte, que é a desobediência da lei do Espírito e de vida. Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, ou seja, quando você está em pecado, seria impossível você agradar a Deus. Deus enviando seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, o Messias, quando veio fazer a distinção, mostrar e evidenciar qual é a verdadeira lei, que é a lei do eterno e não a lei de homens, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que a justiça da Torá do eterno se cumpra em nós. Mas como é que nós fazemos isso? Não andando, como Paulo tinha dito no capítulo 7, no capítulo anterior, dizendo que ele com o entendimento busca servir a Deus, mas a sua carne busca o pecado. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Veja só, viu? Aqui a gente vai chegar no ponto crucial. Porque a inclinação da carne é a morte, ou seja, desobediência às palavras de Deus. Mas a inclinação do Espírito, a inclinação à obediência à Torá, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita ao quê? A lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, quando você está em desobediência aos mandamentos divinos, você está em desobediência ao Messias e em desobediência ao Eterno. Para finalizarmos, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pelo amor do Mashiach, porquanto, quando estou fraco, então sou forte. Shalom, meus irmãos.